8h17, atenção minha gente, BG Manhã é política internacional. A crise diplomática entre Estados Unidos e Irã tem preocupado várias nações. Tensões entre os dois países causando mortes, muitas pessoas pensando que poderia haver um conflito maior. E essa relação tão pessimamente resolvida entre essas duas nações tem impactado na economia de muitos países. No Brasil também, vamos saber? Vamos conversar a partir de agora com o professor e mestre em Direitos Humanos, o professor Nelson Teodomiro Souza Alves. Já vou perguntar para ele essa questão dessa hostilidade toda, esse cenário, né, entre Oriente Médio, América do Norte, Estados Unidos. Professor, seja bem-vindo, bom dia, como vai você? Tudo bem? Causa reflexo, afinal, aliás, eu vou até comentar aqui sobre, digamos assim, o preço da gasolina, né, os combustíveis, o preço até de materiais plásticos tem um impacto econômico em nossas vidas, professor? Então, Sérgio, muito bom dia aos nossos telespectadores. Essa questão dos Estados Unidos e do Irã, ela causa sim um impacto em nossa economia, porque 20% da produção de petróleo mundial se situa naquela região do Golfo Pérsico, onde está o Irã, a Arábia Saudita. Então, aquele petróleo, ele sustenta cerca de 1/5 da produção mundial. 20% de toda a produção mundial? Para ser mais exato, 22%, para ser mais exato. É muita coisa, muita né, professor? coisa. E o Brasil, ele tem uma relação estreita com o Irã. Então, é importante saber, antes da gente responder essa pergunta, Sim, que a exportação ela ocorre por um canal que sai no Mar Índico. Então, se acontecer um conflito de maiores proporções entre Estados Unidos e Irã, possa ser que esse canal seja interrompido e o fluxo de petróleo para o Brasil, para outros países do mundo, seja interrompido. Ah, a questão então, é estratégica, geográfica, uma geopolítica, na verdade. Exatamente. Então, essa questão do Brasil, produtos que são feitos à base do petróleo, produtos plásticos, utensílios domésticos, medicamentos, até o próprio combustível, que deu uma aumentada nos últimos dias, mas já estabilizou essa situação, sofre com esse impacto. Eu percebi que as pessoas se apavoraram demais, né? E isso aqui, eu sempre comento, toma muito cuidado com isso aqui mente demais, né? Redes sociais são muito mentirosas em vários aspectos e acabam disseminando informações não profissionais, informações amadoras. O que você achou exatamente do comportamento do líder norte-americano, o Trump, nessa crise? Como é que ele agiu? Então, Sérgio, a gente precisa entender desde o início toda a situação. Tá. Por quê? Houve um acordo que foi construído na época do Obama que o Irã iria produzir energia nuclear na Turquia e essa energia produzida seria transferida para o Irã. Por que essa energia seria produzida na Turquia? Porque havia um certo receio com um acordo que foi produzido lá na década de 60, que é o Tratado de Não Proliferação, TNP, de que o Irã poderia produzir armas nucleares. Então, para evitar que o Irã pudesse exercer um monopólio, produzir armas nucleares em larga escala, a Turquia se dispôs a realizar essa produção de energia para o Irã e seria transferido para o Irã. Então, esse acordo foi selado na época do Barack Obama, um tratado internacional celebrado entre esses países. O que aconteceu? Quando o Donald Trump assumiu, nos primeiros meses de governo, o seu primeiro ato foi justamente sair do acordo nuclear que foi produzido com o Irã. E o Irã, ele tem uma matriz energética nuclear muito grande, que ele produz energia nuclear a partir da fissão nuclear, que é justamente a quebra de átomos de urânio. Então, o que aconteceu? A partir do momento que o Donald Trump saiu desse acordo, ele começou a gerar uma série de sanções contra o Irã, sanções políticas. Então, o preço dos alimentos no Irã subiu muito, né? Utensílios domésticos subiu muito, produtos básicos de uma vida familiar subiu também bastante. Isso fez com que o Irã tivesse uma certa represália que ocasionou no assassinato do Soleimani. Né? Foram vários episódios, por isso que eu prefiro chamar de que estamos encaminhando para uma segunda guerra fria. Uma segunda guerra fria e não uma terceira. E não a terceira guerra Achei mundial. interessante essa sua reflexão. E por que a segunda guerra fria? Eu me lembro da primeira guerra fria, que na verdade eu já era uma pessoa adulta, já tinha algum conhecimento jornalístico. É muito interessante esse paralelo. E por quê? Porque, na verdade, não há uma possibilidade hoje de todos os países do mundo se envolverem. Isso é uma questão praticamente descartada. Uma guerra fria por quê? Porque são uma série de atos que vão acontecendo e vão minando a economia tanto do Irã quanto dos Estados Unidos. Porque o Irã, naquela região do Golfo Pérsico, ele exerce uma influência sobre a Arábia Saudita, Israel, que é um grande parceiro dos Estados Unidos. E hoje em dia, com a retirada que está se encaminhando de tropas do Iraque para o Irã, a China e a Rússia, que já demonstraram apoio político ao Irã, podem entrar na jogada e isso causar um impacto na economia mundial. Por quê? O Brasil, por exemplo, hoje,
exporta 17% da exportação de milho que acontece do Brasil é para o Irã. 13% da exportação de carne do Brasil é para o Irã. 13% para um pequeno país, afinal. Então, a gente imagina essa questão, por exemplo, se as empresas ficarem sem esses 13%, vai gerar um impacto nas empresas de carne no Brasil. E aí o brasileiro se preocupa, onde é que isso vai afetar o meu bolso? Exato. Essa é a grande pergunta. Exatamente. Então, a gente sabe que numa guerra tudo pode acontecer. Acontecem especulações de diversos setores. Então, por exemplo, empresas podem quebrar, empresas podem lucrar muito. Então, o que é que acontece com o brasileiro hoje? O Irã, ele tem um apoio da China e dos Estados Unidos. Então, é possível que aqui no Brasil, os investidores que tenham investido em capital estrangeiro, eles sofram com isso. Os mercados eles podem quebrar. E aí o investidor ele tem que procurar outras áreas para investir. Criptomoedas, ouro, que geralmente quando a bolsa ela cai, o valor da bolsa cai, não 100% das vezes, mas na maioria o valor do ouro sobe. Então, para que se tenha uma reserva de mercado, é importante saber desses aspectos. E você vê que como é interessante conversar contigo, porque exatamente a política internacional tem muitas nuances, né? Acontece algo e tem uma repercussão completamente diferente. Para a gente fechar, vou aproveitar para te perguntar a respeito da postura do Brasil nessa crise. Me parece, ensaiou essa postura de neutralidade, mas por outro lado, nós sabemos que o glorioso Bolsonaro é fã de carteirinha do Trump. Com certeza. A gente até, em uma das turmas lá na Universidade de Tiradentes, a gente trabalha bastante essas questões internacionais. A gente trabalhou em uma das turmas justamente essa questão. No início, o governo federal ele tinha manifestado apoio, combate ao terrorismo, até porque o Soleimani ele se autodeclarou um dos arautos do ataque que tinha sido realizado em Buenos Aires. Então já havia uma certa hostilidade. Certo. Então o que é que acontece? O Bolsonaro, no início, presidente da República, ele manifestou apoio ao combate ao terrorismo. Porém, depois ele percebeu que o Brasil tinha muitas relações próximas com o Irã. Então, abaixou a bolinha. Então os seus ministros, o seu grupo econômico, eles conversaram e o recado que o governo federal deu foi para que nenhum diplomata se manifestasse sobre esse tema, para que nenhum diplomata falasse de fato sobre esse tema. Só o governo federal fala, só o presidente fala, na verdade, e o seu ministro das Relações Exteriores, ninguém mais. Então, e manter essa postura de neutralidade. Manter a postura de neutralidade, que é interessante para todos nós. Acabou de me ensinar. Muito obrigado. Professor, eu que agradeço muito obrigado. a oportunidade. Tudo de bom para você. Um bom fim de semana. Muito obrigado, Bom Sérgio. dia. Obrigado. Obrigado pela contribuição.